É perigoso estar no foco Perigoso, crítico. perigoso. Ajeita aí que tá tudo torto. O que tá torto? Ó, agora eu tô pra cá hoje. O foco tá crítico. O foco tá crítico. Não, hoje não é o foco, hoje é o enquadramento. Onde tá torto? Tá perfeito, olha lá. Não, eu tô muito pro meio. Ah, eu tô pro canto? É. Eu tô escanteado. Hoje você tá escanteado. Vamos ver isso aqui. Pô, não falamos nem o nome do convidado. Quem adivinhar o nome do convidado primeiro? Ed Vigiane. Olha o telefone fora do silencioso, seu Fausto. É mesmo? Puta, eu não tô conseguindo fechar uma coisa aqui. Então daqui pra servir pro convidado, por favor. Nossa, tá difícil começar essa segunda parte. Vamos aí. Ed, conta pra gente. Calma. Primeiro eu quero saber tudo o que aconteceu antes de 1991. Exatamente. Bom, primeiramente, fora Temer, né? Fora Temer. Fora Temer. Bom, antes de 91, muita coisa aconteceu. Eu comecei a fotografar em 78. E, na verdade, eu comecei ajudando a produzir uma exposição de fotografia. Tinha um conflito de terra, litoral sul fluminense, esse conflito existe até hoje. Que município? No município de Paraty, na Vila da Trindade, era Olha. na época ali, no final da década de 70, era uma vila só de pescadores, não tinha energia elétrica, nada disso. Bando de maconheiro, vai. Olha, Eu fui lá muitas vezes. Olha, certamente, bom, um bando de maconheiro tem em todo lugar do Brasil, mas assim... O povo não se escondia lá. O cara me deu uma geral, eu falei, vou Olha- pra Paraty. Geral nesse carro Olha, aqui. a Trindade, na verdade, era um lugar de esconder o nego da Ilha esconder Grande. Da Ilha Grande, porque quando tinha Ilha Grande, muita gente ia se esconder na Só Trindade. tinha a ladeira de Deus me livre, Mas, não é isso? mas a Trindade, os moradores da Trindade, Tem nada a eles ver com são, isso. Tem nada a ver com Crente, isso. inclusive, Eles alguns são descendentes de índios e ocupa a região ali há 300 anos, né? Então, e estava tendo um conflito muito grande, conflito de terra. Porque teve aquele uma condomínio que grande nasceu ali no transnacional. meio O ali. condomínio do lado é Laranjeiras, a praia do lado, e metade do PIB nacional está lá. Não, na é o Laranjeiras, primeiro, tem casa lá. é o primeiro empreendimento de turismo multinacional do Brasil, eu acredito. Porque tem dinheiro da Arábia Saudita lá, inclusive, parece. Era um empreendimento grande, assim, se tem verbo da Arábia A Saudita. gente surfava na Praia Brava, a gente chamava de Praia Brava lá embaixo, lembra disso? A Praia Brava era a primeira. Isso. É a primeira, quer dizer, a praia que você chega assim, chegava era a praia do Cipílio. A praia à esquerda, depois você tinha que fazer uma caminhada, é a Praia Brava. A gente A praia do pegava Cipílio onda, era não. de surfista, pegava onda. Eu vou falar pra você, o primeiro cara que pegou onda naquela praia foi meu irmão. Meu irmão é surfista já veterano e ele conhecia todas as praias, ele mora em Ubatuba há mais de 30 anos. Então ele conhecia muito bem a região e foi dos primeiros caras que pegou onda. Os próprios trindadeiros falavam isso. Ele e um outro cara que é músico, toca blue hoje, toca gaita, que é o Paulo Meia. Foram as duas primeiras pessoas que pegaram onda na Trindade. E eu me envolvi com a luta dos trindadeiros e tinha muito fotógrafo que trabalhava ali envolvido na luta e foram produzir uma exposição. E eu ajudei a produzir. Então comecei a revelar filme, ampliar foto. Aonde que foi essa Aí, exposição? A exposição foi no IAB, aqui em São Paulo. Olha. Lá no centro, na General Jardim. E foi um evento grande, assim. A Trindade voltou a ser tema esse ano porque mataram um jovem faz um mês, aproximadamente, menos de um mês. Mataram um jovem de 22 anos, um jagunço da companhia. E um jagunço que, na verdade, ele é um policial militar que estava de folga de Paraty e trabalha como segurança na companhia. Entrou na casa do jovem lavrador, do agricultor, e deu 3 tiros no rapaz, alegando legítima defesa. Então hoje a Trindade voltou a lutar e se organizar e tentando... Porque eles, eu lembro, não tem nada a ver com o que a gente está aqui para falar, mas
Mas eu lembro que toda aquela até o Caixadaço eles conseguiram as Eles terras. entraram em acordo. Eles entraram em um acordo com a companhia no início da década de 80, entre 81 e 82. Mas tem um pedaço da companhia ou uma outra companhia que continua ali tentando grilar a terra deles ali. E eles estão Na se praia qual? organizando 1, 2, 3, 4? na praia do Cipilho. Logo então. na primeira praia ali. Na praia do Cipilho e na praia de fora. Que ali é fantástico, né? Ali é fantástico, ali é fantástico. Eu nunca mais fui, eu fui em 70 e... Então, 79. o que é interessante porque há muita gente que eu fotografei quando eles eram criança, nenê, assim, ou fotografei só os pais. Você começa fotografando, você não faz nada. Você começa do zero e fotografa? Não, comecei fazendo o laboratório dessa turma. Mas lá embaixo ou aqui? Não, aqui em São Aqui Paulo. em São que Paulo. A gente fotografava, tá, vinha para cá, para São Paulo, tinha que revelar. Celso Oliveira? Celso Oliveira, Adriana Matoso, Fausto Pires Campos, que foi professor na FAAP. Presidente da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Isso, toda essa turma. O N. Brown, um dos fotógrafos que participou também na época. Uma turma grande, assim. E aí que eu comecei a fotografar. E você foi revelar, aprendeu a revelar no laboratório de alguém? Ou eu revelava nos laboratórios das pessoas que eles tinham e até mesmo às vezes ia na FAAP, que o Fausto dava aula lá, mas ia no laboratório da Adriana, no laboratório do Celso. Né? E tinham arquitetos também, Inês Mariconde, a Carol, que é professora lá em São Carlos, na Federal de São Carlos, tinha um laboratório em casa também. E eu aprendi assim, desse jeito. E a primeira câmera é quando? A primeira câmera foi logo em seguida, era uma Pentax KM com a 50mm, que era só o que eu tinha. E foi assim que eu comecei. Quanto tempo? Um tempo assim, 2 anos, eu era estudante de Ciências Sociais. E aí comecei a fazer freela, né? E depois eu resolvi sair de São Paulo e fui morar em Fortaleza, no Ceará. É isso, eu achava que você apesar da sua doença social, eu achava que você era cearense. Não. A gente vai falar dela na segunda parte. Só morei em Fortaleza. Por causa do Celso, da sua proximidade. Quantos anos você morou lá? Morei quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Assim. Isso anos 70? Não, já em 80, 81, 82, na metade de 83 eu fui embora. Fui morar no Rio de Janeiro. Mas lá no Ceará eu trabalhei no Jornal O Povo, em Fortaleza. Porque logo que eu cheguei... Oi? Conheceu o Vidal já nessa época? O Vidal Cavalcante, ele era laboratorista da marketing e propaganda. E ele não era conhecido como Vidal Cavalcante. O apelido dele é Babá, porque o sobrenome dele é Tupinambá. Isso. Então ficou Babá. E o outro laboratorista era o Dedé. Então era o Dedé e o Babá. Era a dupla dinâmica da agência Marketing e Propaganda. Assim. O Babá... Queria mandar um abraço pro Vidal, uma pessoa que eu amo. Super abraço pro Vidal. Sabe que parece que ele não tá bem agora, tá? A última notícia. Mas estamos torcendo por ele. Nós estamos aqui. Ele vai viver para sempre, porque não... E fez um trabalho maravilhoso. Ele uma figura incrível, assim. Ele dava show na agência de propaganda, show pirotécnico. Bom, desde que quando eu conheci ele em 95, ele continuava dando show no Estadão. Então não, ele sempre... Ele é um fotógrafo, um showman, assim. E ele secava... Né? Ele geração de fotógrafo. Ele passava álcool na ampliação e tacava fogo. Essa é a lenda, você viu isso? Eu nunca vi. Eu confesso que eu nunca vi, mas reza a lenda que isso é verdade. E apagava. E apagava. Devia perder muita cópia, né? Porque não é possível isso. Não é possível. A história é boa. Só que eu fui. A história é demais, né? A história é demais. E o Ceará, a fotografia do Ceará é muito rica, né? E no Jornal O Povo eu trabalhei com o Chico Albuquerque, que é um sujeito, montou o Estúdio Abril, o primeiro fotógrafo publicitário do Mestre Brasil. dos mestres. Né? A última exposição do Lorca é dedicada ao Chico Albuquerque. Dedicada ao Chico Albuquerque, porque eles foram colegas no Foto Cine Clube Bandeirantes. Não, mais ou menos, eu acho que não. Ele foi. O Chico Albuquerque foi do Foto Cine Clube Bandeirantes. Não, ele pode ter sido, mas ele foi professor, porque quando ele volta dos Estados Unidos, não sei o quê, ele tava noutra, velho. Quer dizer,
Ele Mas chega aqui em São Paulo já Chico, por cima. Quando eu trabalhei com ele, ele contava isso. Ele falou que ele procurou o Cine Clube Bandeirantes, porque ele saiu de Fortaleza e foi trabalhar no Rio de Janeiro, ficou assistente no fotógrafo no Rio, depois veio para São Paulo. E que ele procurou o Cine Clube Bandeirantes para poder ter contato com outros fotógrafos e ter acesso, Ele chegou conversar, aqui por poder cima, trocar. ele de cara é o Mas maior ele já estúdio. mas ele já era um ótimo fotógrafo, né? E ficou muito amigo do Thomas Durante Farkas. 20, 30 anos foi o maior estúdio comercial. Olha, o maior de São Paulo e um dos melhores do mundo, porque ele começou a fotografar para a Volkswagen. Antes a Volkswagen, os anúncios vinham, o layout já vinha pronto, a foto já vinha pronta. Aí ele começou a fotografar para a Volkswagen aqui no Brasil, e depois que ele começou a fotografar para a Volkswagen no Brasil, as fotos mudou o trajeto. As fotos iam daqui de São Paulo, iam para a Alemanha para fazer o anúncio lá na Alemanha. E aí eu então trabalhei com o Chico Albuquerque no jornal O Povo. Depois eu saí e ele montou um estúdio dentro de uma agência de propaganda e eu fui ser assistente dele. Lá, porque ele já tinha ido embora de São Paulo, já, porque isso é nos anos 80. Ele já tinha ido embora de São 79, Paulo. acho que ele vai embora. 81. 78 ele vai embora. Esse estúdio na Rebouças. 78, 79 ele foi embora. Exatamente. Eu trabalhei com ele em 81 no jornal O Povo e em 82 na marca Propaganda. Que legal, não Foi uma sabia experiência disso. sensacional. Ele era uma pessoa maravilhosa. Incrível. E ele tinha ido meio para se aposentar, mas não conseguiu ficar parado e voltou a trabalhar. E a aba, como é que chama? A Aba Filme é do pai dele. Que sempre existiu. Vem dos anos 30, 40. A Aba Filme é dos anos 30 e o pai do Chico Albuquerque, que é o seu Antônio Albuquerque, foi o patrocinador do Benjamin Abrão, que é o fotógrafo que bancou, que fotografou o Lampião. E tá lá até hoje, né? Com não é o Ricardo que cuida, é o outro. Tem um dos tem um filhos filho, neto, sobrinhos. Filhos e sobrinhos. Que existe a Abafoto ou é a Aba O Filmes? Chico Albuquerque tinha um outro irmão, que é o Antônio Albuquerque também. E acho que os filhos do Antônio Albuquerque é que estão cuidando. Ah, tá bom. Porque acho que existe até hoje. Existe até hoje, mas acho que é pequena, não tem a força que teve naquele período do Antônio Albuquerque. Assim. Entendi. Daí Ceará, Aí Rio de Janeiro. Depois do Ceará fui para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro fiquei de freela um tempo, trabalhei para vários lugares. Aí trabalhei num lugar chamado AV Studio, que era uma produtora de audiovisual. Na época a gente fazia audiovisual, fotografava slide para compor o audiovisual. E eles faziam audiovisual e multivisão, chamava. Então tinha assim, chegava a ter um audiovisual com 21 projetores. 21 projetores e a gente tinha que empurrar o dedo. Tinha que fazer uma sequência, por exemplo, o cinema 24 quadros por segundo. Tem uma forma de fotografar. A gente fazia legal. 21 quadros por segundo, quer dizer, era quase cinema, você tinha que empurrar o dedo mesmo. Né? Fazer muita foto e todas as fotos na horizontal. Aquilo começou a me dar um pânico na cabeça, assim, porque eu sempre fui um fotógrafo muito econômico de fotografar, assim, já fotografar, procurar fotografar editando. E o audiovisual é o oposto, né? Você tinha que ganhar fotografar tempo, decupando, não editando. Né? É diferente, é o oposto, né? Mas foi interessante, aprendi bastante lá também com eles. E depois fui trabalhar na sucursal da Isto É. Aí fiquei lá na Isto É até 84, assim, e depois voltei para São Paulo. Mas já voltou para trabalhar. Na Isto É também, aqui em São Paulo. E fiquei... E quem era o editor nessa época? Aqui em São Paulo, o editor de fotografia era o João Farkas, o filho do Thomas Farkas. Era o João Farkas, período. O Ricardo Chaves, a equipe da Isto É, a gente tinha, a equipe era incrível. Bom, naquela época a equipe de fotógrafos sempre era a equipe de muita gente. A sucursal do Globo em Recife, na época que eu morava lá em Fortaleza, em 1981, 82, a sucursal do Globo em Recife tinha 6 fotógrafos. E a sucursal do JB, mais 6 fotógrafos. Em Recife. Qualquer pauta que fosse fazer no interior, você encontrava algum fotógrafo colega do JB. Hoje em dia, uma lista de telefone na mão de alguém aqui no Rio. No máximo. Não, alguém manda por celular de graça. O jornal O Povo
Jornal O Povo e a Zero Hora, na época, foram considerados jornal regional, os melhores do Brasil, tal, não sei o quê. O Jornal O Povo, eles tinham 12 fotógrafos. 12 fotógrafos no jornal diário, em Fortaleza, em 1981, é um número altíssimo de fotógrafos. É um número muito alto. Expressivo. É uma equipe grande, assim. Né? Eu acho que era uma equipe bem grande. Sabe? Fala da E daí a equipe equipe da Isto É aqui? E a equipe da Isto É aqui era o João Farcas e o Ricardo Chaves, o gaúcho Ricardo Chaves, que está na Zero Hora hoje ainda. Eram os dois da chefia. Aí tinha o Edu Simões, a Cristina Vilares, o Paulo Leite e depois eu. Era esse time. Depois a Cris Vilares saiu, entrou o Sérgio Moraes, que hoje é fotógrafo da Reuters lá no Rio de Janeiro. Então era um time bem bacana, assim, um time forte, assim, e de grande produção e grande discussão de fotografia, né? A gente nem tinha essa consciência na época, assim, de ter essa abertura toda que a gente tinha ali na redação. o estúdio tinha umas coisas legais às vezes, né? Eu fotografei, porque eles lançaram uma revista uma época, e era curioso, porque o estúdio da Isto É tinha uma produção meio diferenciada, porque tinha aquelas revistas... tinha umas editoras, umas revistas paralelas, e tinha... que o histórico... Concorria bem com o Abril, do estúdio. Sim. Só, estou falando. O estúdio. Do estúdio não sei tanto, porque a história da Isto É também cheio de altos e baixos. Cheio de altos e baixos, né? Então, e mudou muito de dono, foi trocando de dono, né? Começou com o Mino Carta, aí foi para a família Salles, depois vendeu para a Gazeta Mercantil, né? Trocou muito de dono, assim, né? Depois foi para a Editora 3. Então, quanto tempo você ficou? Eu fiquei aqui em São Paulo, fiquei 1 ano e meio. E daí, isso você voltou em 84, você falou? Em 84 eu voltei para São Paulo. Para São Paulo. Que desfecho que levou ao que aconteceu em 91? Só para depois a gente dar o próximo passo. Como é que começa a história dos seus projetos? Olha, na verdade, os meus projetos começam desde o primeiro dia que eu comecei a fotografar, porque eu já entrei num projeto que era o projeto da luta política. Mas em Fortaleza, por exemplo, que você fotografou coisas paralelas? Fazia meu trabalho pessoal, sempre trabalho de documentação. A gente não tinha esse nome coletivo, porque é um nome contemporâneo, mas o coletivo, eu já vivia isso intensamente em Fortaleza, muito intenso, com o Celso Oliveira, tão intenso que a gente tinha uma casa que era uma república, né? Como é a República de Estudantes, só que era uma república de fotógrafos. E um outro fotógrafo lá do Ceará, o Jacques Antunes, e mais metade da cidade de Fortaleza que transitava em torno esse da porque tinha o Gentil, Dependentes da Luz? O Gentil, não, os Dependentes da Luz já vieram uma geração 15 anos depois. 15 anos depois. Mas essa turma toda... O Gentil, o Ricardo, você conheceu lá? O Ricardo Schmidt. O Ricardo Tilquian. O Ricardo Tilquian já eu conheci aqui em São Paulo. Antes de ir para lá? Não, conheci aqui em São Paulo depois que eu... Porque ele morou lá também, sabia, né? O Tilquian morou lá, tem várias pessoas que moraram no Ceará que acabaram não coincidindo de conhecer. O Tilquian foi um, mas ele acho que já saiu, quando eu estava chegando, acho que ele estava saindo. Já tinha voltado. Mas já tinha um monte de fotógrafos, os irmãos Albano, Maurício e Zé Albano, o Silas de Paula, o Gentil Barreira, já tinha uma turma bem boa, assim, no Ceará produzindo. Mas eu te perguntei do seu trabalho, desse foi dos grupos. Tudo bem. Então, no meu trabalho... Eu só quero entender. Eu tinha uma preocupação, porque os cearenses são muito fortes com religiosidade popular, e comecei a fotografar isso bastante lá no Ceará. Tem a Romaria do Padre Cícero, tem Canindé, que é de São Francisco, que é muito grande também. Então, isso era um trabalho que eu fazia bem forte ali. Naquela época. E questão da terra, que foi o início do meu trabalho, ligado à questão da terra, né? Também fazia um trabalho forte lá. E depois que eu voltei para São Paulo, paralelo, continuei tocando o trabalho de religiosidade popular,
e fazendo o trabalho profissional, que dava conta ali para eu poder sobreviver, bancar a minha família, e fazer o meu trabalho pessoal ligado à religiosidade. Fiz bastante coisa, isso até 91, 92, assim. Porque não é o primeiro... O que pega, que eu acho, assim, naquele momento, que é uma coisa que eu quero falar bastante, uma coisa que nós não falamos, é a questão de pesquisa de linguagem. Porque no momento em que você apareceu, ali para mim, pelo menos, naquela exposição da Fotótica... Que é em 91. Que foi em 91. O que tinha para mim ali naquela exposição que era interessante era, naquela edição, era a seleção de foco, diagonais, uma série de coisas que me parecia uma pesquisa muito forte e que depois, no projeto, no Fronteiras, já tem um outro caráter, que é um plano mais reto. Quer dizer, ali eu achei que era uma linguagem que você tinha, vamos dizer, como sua, porque você tem o problema ótico. Mas aquilo não tem nada a ver com o meu problema. Mas para quem não sabe, tem, porque na verdade ele é cego de um olho. Então, se você perde a visão binocular, você perde a perspectiva. Então, toda a forma de você entender a informação, ele conseguia fazer isso com fotografia. E a sensação que dava, que como a fotografia ela já é bidimensional e monocular, a sensação que dava é que você tinha uma vantagem. De certa maneira, eu tenho uma vantagem. E isso era, para mim, um contraditório. Isso era genial. Só para contar aqui rapidinho, no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na Isto É, eu sofri um acidente que eu fui cobrir a greve do hospital universitário. E o motorista dormiu no volante. Isso era uma sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde. Nada a ver. Então imagina o cara dormir, porque eram condições precárias de trabalho. Trabalho precarizado. O motorista passou, virou a noite e continuou trabalhando. Fez um turno duplo ali. Eu até quando eu e o Ricardo Lessa, o Lessa era o repórter, e quando a gente foi pegar o carro de reportagem, o motorista estava dormindo no carro. E ele dormiu no volante e pouquinho antes de chegar no hospital universitário, acabou tendo um acidente. Eu acabei com a greve do hospital, porque eu tive que ser atendido... No hospital? Eu acabei com a greve do hospital universitário, que eu fui cobrir, porque eles tiveram que chamar os Mas médicos... você estava perto? Eu estava já pertinho. A gente já estava chegando, assim, na Ilha do Governador, né, a gente já estava chegando, assim. E acabou tendo um acidente, me recolheram, pegaram e tal, e me levaram para o hospital, fui para a cirurgia, conseguiu salvar o olho esquerdo. Bom, enfim, então eu tenho a visão monocular. Há vantagens e desvantagens. A vantagem é que o meu raciocínio visual é muito rápido, porque eu enxergo como a câmera fotográfica. Então e até às vezes tem hora que me incomoda muito, porque eu estou o tempo todo fotografando. Mesmo sem estar fotografando, o meu raciocínio visual é muito fotográfico, é o tempo todo fotográfico. Então eu estou o tempo todo pensando nisso. Agora, por outro lado, eu tenho desvantagens, porque... Guiando, provavelmente. Guiando até que eu me adaptei. Mas, por exemplo, eu fiquei muito amigo dos Trindadeiros, a história da Trindade que eu conto, porque eu jogava futebol com eles. Logo de cara eu joguei futebol e eles gostaram de mim e tal, não sei o quê. E eu acabei entrando no time dos pescadores. Eu sempre que ia lá, eu era o cara de fora. Escolheu, você não estava no gol. Não era escolhido para ir pro gol. Certamente eu não era escolhido para ir pro gol. Depois do acidente, é óbvio, virou muito mais difícil, assim. Disputar a bola no alto era difícil. Disputar no alto eu não vou, mas nem de jeito nenhum, nem pagando eu vou. Mas você perde, você não tem o mesmo campo visual,
e você perde a noção de distância. Então, quando a bola vem, você tem uma dificuldade maior. Né? Porque isso eu estou falando no ali. futebol. Mas então, subir e descer a escada, botar água no copo, tudo isso ficou mais difícil. Entendeu? Mas para fotografar, para mim. Porque naquela exposição, para mim ficava claro que você. O que as pessoas faziam, determinadas imagens, não é instante decisivo, tá? É óbvio que eu estou falando, não é instante decisivo. O que você achava na questão de perspectiva, parece que você via daquela forma, para as outras pessoas, quando elas faziam uma foto daquela iguações, era sorte. E você só fazia aquilo. Então, era uma coisa assim, a gente busca determinadas coisas, porque o desfoque tem um caráter de botar para cima, você sabendo aonde colocar o desfoque, você coloca a informação que você elegeu melhor, vamos dizer. Melhor não, você prioriza ela de outra forma, do que você só tá com a informação da ação, ou da cor, ou qualquer coisa. E você fazia isso assim, era espetacular aquela exposição nesse aspecto, porque e não cansava, não era uma coisa que eu achava que era maneirismo, nunca achei que foi maneirismo. Agora, depois daquilo, eu não vi mais, quer dizer, aquilo foi uma edição, foi uma coisa objetiva de você mostrar essa tua capacidade de fazer isso, e isso você preferiu não elencar ela como prioridade. Ou você parou de fazer foto? Não, aquilo na verdade faz parte, continua. Isso faz parte, você acha, da tua estética? Faz parte da minha estética em qualquer trabalho que eu faço. Cor e PB. Tanto faz, cor, PB. Depois daquilo teve, sei lá quantos anos, 15, 16 anos depois, eu fiz como se fosse o lado B daquela exposição, que foi o meu olho esquerdo. Eu não vi essa. Então, na caixa, né? Na caixa cultural. Então, o título daquela é Matando o Tempo ao Golpe de Luz. E essa outra exposição é o meu olho esquerdo, que é meio como se fosse Matando o Tempo ao Golpe de Luz 2. E é meio uma continuação. E isso faz parte e está embutido sempre no meu trabalho, sempre que eu faço isso. Aquilo ali foi uma edição que eu pensei coisas distintas e que tinham a ver fazer aquele diálogo visual. Porque para mim aquilo era um caminho. Para mim eu achei que aquilo era um caminho que você ia seguir. E depois a gente vai falar dos projetos dele agora na segunda parte. E daí você abre o leque. E aquilo não vira mais uma marca. Para mim você não vou. A exposição de 2005, infelizmente, eu não vi. Tem catálogo? Tem um catálogo muito. Não, mas só de ver umas imagens já era bom. Vamos dar um tempo, 5 minutos. Dá melhor para o equipamento, eu acho. Eu tenho medo do meu equipamento fritar. Vamos aí. Saiu uma matéria a gente saiu uma matéria da Sony. Saiu uma matéria da Sony dizendo que eles não pagam. Não responsabilizam. Eles não consertam o equipamento com os firmware que não for dele. Não é que eles não se responsabilizam. 5 minutos. Número 34, Ed Vigiani. Eu estou aqui dando uma olhada no portfólio do mestrado dele na USP, com o Boris, lá na ECA, que é sobre o Bom Retiro. Na verdade, não é o que nós vamos falar na sequência, mas como a gente não conhece, ele pediu que eu desse uma olhada, porque na verdade... Mas aqui eu acho assim, quer dizer, é uma crítica negativa que eu vou fazer. Eu vejo uma proximidade emocional que eu acho que o seu trabalho tem outro tipo de frieza. Você é mais um sniper em determinados momentos, e aqui eu acho você meio muito próximo demais. Eu vejo seu trabalho mais agressivo, o que eu lembro dele, mais um sniper mesmo. Quer dizer, você é um caçador, assim. E aqui, apesar de eu gostar das fotos, eu vejo você muito... Fazendo a leitura de portfólio aqui. Eu vejo você muito... Interessantíssimo. Isso aqui é completamente fora do contexto. A mulher está fora de foco, é completamente fora do contexto.
Essa é a Margarida Régua. Olha só isso aqui. O pai dela foi quem fez o primeiro 3x4 meu. O seu Francisco. Que demais. Eu jogava bola com o irmão dela. Na rua. As entrevistas nossas de quem a gente conhece mais são uma merda. Porque quando a gente não conhece, a gente fala qualquer negócio, pergunta o que não podia perguntar e tal. As pessoas que a gente é muito amigo, fica aquele negócio meio bunda mole e tal. Então, eu acho assim, justamente, quer dizer, é difícil fotografar. Isso aqui só falta dizer que é a tua escola. Isso aqui não é escola, é escola. Não, isso é uma igreja evangélica e eles estão... São as crianças do lado de fora. As crianças do lado de fora brincando. E são todas lá andinas. Descendentes de bolivianos. Todas andinas. E ninguém correu lá dentro e falava: Oi? pai, tem um cara fotografando aqui. Não, é que eu já fiquei amigo deles. É, porque Essa é muito boa. esse... Essa pena que nós não estamos com o nosso fundo aqui. Peraí que caiu, peraí que soltou. Tá. Mas pode contar. Não, é que é sempre assim. As comunidades, nesse caso, você tem que chegar perto para fotografar. Você tem que Se dialogar, aproximar das pessoas, não é uma coisa que você pode roubar a imagem. Tem que chegar perto, conversar e criar confiança. E tem grandes trabalhos, né? Aqui, no caso, eu voltei N vezes aqui na Assembleia de Deus. Você conhece os trabalhos da Barra Funda, porque tem do Cristiano, Sim. tem do Dávila, tem do Bob, todos do Bom Retiro. Do Bom Retiro. E quando eu comecei a fazer, teve uma exposição que foi no Centro de Cultura Judaica, que é o Unidos hoje, né? Do Bob Wolfson, a Marlene, o Cristiano e o Cid Foto. Não, mas tem bastante gente fotografou o Bom Retiro. Assim. Trabalhos importantes, assim. O Dávila tem um trabalho importante, eu tenho umas imagens que eu gosto, Não, acho que fora todo mundo que aprendeu a fotografar na oficina da Três Rios e que fotografou o bairro como parte que circulou por ali. Agora vamos voltar à origem. Então, e aqui no caso eu continuo fotografando em preto e branco e fotografando com filme. Que filme? Filme eu uso o HP5 da Ilford e o 3X da Kodak, que ainda dá para arrumar por aí. E agradeço a Rosângela Andrade, que sempre cuidadosamente cuida dos meus filmes. Assim, é o Clube do Analógico e Eu Imágicas, que é um parceirão nosso aqui. O também. Reduto. O Reduto. E você trabalha com reflexo ou trabalha com... Eu trabalho com uma Leiquinha. Com o quê? Bom, basicamente eu ando com a Leica, o corpo e uma 35mm. Basicamente dois, só. Raramente, eu tenho 28, uma 90 e tal, mas... E M o quê? M6, M4? M6. Não, é Magnum. Até tem um senhor aí que eu estou fotografando, e o Bom Retiro é surpreendente sempre, né? É muito rico culturalmente, um universo muito rico. Aí eu estava fotografando um senhor e sempre, mesmo que a pessoa não veja quando eu fotografo, depois eu chego junto, porque faz parte do método de trabalho, depois eu dou a foto de presente, nem sempre eu consigo dar para todo mundo que eu fotografo, mas né, aí cheguei para conversar, é o senhor Francisco Rosa, estou até lembrando o nome, aí quando eu cheguei perto, conversando com ele e tal, ele falou, fotografar com essa sua Leica é fácil, ela tem fotômetro. Quando eu fotografava não tinha fotômetro, tinha que ser sem fotômetro. Eu falei, como assim? E sempre a história das pessoas é assim, ele falou, não, eu sou da Alemanha, morei no Marrocos, tal, depois vim para o Brasil. É sempre uma trajetória épica, assim, né? Porque é muita gente... Você não atravessa ali e vai pro Paris ali, não? Não, eu até vou de vez em quando, mas para conhecer, tomar contato e entrar no universo das pessoas que eu estou fotografando. Então, no Paris tem a comunidade boliviana, que é a Praça Cantuta. Então, às vezes tem gente, por exemplo, o cara
o sujeito trabalha durante a semana no Bom Retiro, em alguma atividade, e depois no Paris, no fim de semana, ele vai lá e continua trabalhando. Sei lá, o barbeiro, por exemplo, ele é barbeiro, empregado de uma barbearia, e aí no domingo ele vai lá, monta uma barraquinha e faz uma barbearia ali na Praça Cantuta para atender a comunidade boliviana. Isso é bem comum. Ou vou, sei lá, tem uma festa que é no Memorial da América Latina. Então acompanho uma família na festa que acontece no Memorial. Mas o meu projeto, as fotos são restritas ao Bom Retiro. Ao seu pedaço de origem. Fotografo muito essas festas, tal, quando eu acompanho, ou lá no Paris também, mas não está fazendo parte dessa edição. Né? E você acha que você tem alguma coisa da sua memória de infância, não sei o que, ainda... Ah, sim. Tanto é que uma das primeiras coisas que eu fui fazer, eu fui querer ir atrás do fotógrafo que fez, que era um fotógrafo que fotografava o bairro e que foi muito amigo do meu pai já falecido e tal. E quando eu cheguei lá, estava a filha dele, porque ele ficou cego, depois veio a falecer, em 2013, para 2014 ele faleceu. E a filha dele, que nunca foi fotógrafa, era psicóloga, assume o estúdio. E está tocando o estúdio até hoje, lá. Então é o estúdio mais antigo do bairro. E aí também, como é uma pesquisa de mestrado e tal, acabei tentando ir atrás dos fotógrafos do bairro, quem atua lá Porque pega o Parque da Luz também, né? Que é muito tradicional. O Parque da Luz, que é muito tradicional, tem muito a ver, mas eu tento restringir um pouco mais, porque para dar o recorte mais ali fechado, porque o Parque da Luz já vira, só o Parque da Luz já vale um outro universo, um outro, né, muito rico. Mas o que eu acho legal, depois nós temos que continuar outro assunto, o que eu acho legal é você tratar de São Paulo sob o ponto de vista de bairro, que é uma coisa que não existe mais, né? Eu queria até mostrar essa coisa de bairro que está morrendo, mas o Bom Retiro é muito vivo. Aí, por exemplo, os fotógrafos do bairro, aí eu fui atrás dos fotógrafos do bairro. Esse é o estúdio do Régula, né, que é o mais antigo, que está a filha dele aposentada, e tem um que é o último judeu ali, que tem um estúdio, o último estúdio da comunidade judaica é do Mick, um fotógrafo também. E é húngaro? Não, ele é sérvio. Sérvio. Ele nasceu na Sérvia, daí antiga Iugoslávia. A família migrou para o Estado de Israel, mas também tinha conflito na década de 50. Ah, não, cheguei no anterior. E aí ele veio para cá. Esse estúdio do Mick é de 1971. O do Régula é de 1951. Aí o Mick coloca um cartaz, tem muito coreano no bairro, né? Comunidade coreana muito grande. Então ele pegou e colocou um cartaz escrito em coreano na frente do estúdio para chamar a comunidade coreana. 2 meses depois eu passo lá, não tem mais o cartaz escrito em coreano, tem um cartaz escrito em hebraico. De volta. Porque 3 casas ao lado, um coreano abriu um estúdio. Com, óbvio, tudo escrito em coreano, cartaz em coreano, para atender os coreanos. Então ele tirou o cartaz que estava escrito em coreano e colocou o cartaz escrito em hebraico, para tentar chamar a comunidade judaica. E mesmo assim, olha só a comunidade judaica do bairro também não é homogênea, é super heterogênea. Até mesmo se fala em hebraico ou fala em Yiddish. Isso eu sei. Né? Tem essa divisão também. Tem 10 sinagogas funcionando no bairro ainda. E cada uma representa uma origem distinta. Né? Vamos passar para os livros. Acho que está sendo falado do livro com um certo carinho, que é entrar no assunto da doença social. A doença social a doença social dele é o futebol. E ele tem um livro que eu gosto muito que chama que eu não trouxe. E eu não sei se eu não achei o meu livro. Esse livro é um fenômeno porque esgotou sem ser vendido, assim, né? Porque o Brasil Bom de Volta foi vendido? Não, foi vendido, mas pouco, assim, porque quando a gente chegava nas livrarias, primeiro que era um fato novo, não tinha livro de fotografia sobre futebol. Era um fato novo.
as livrarias ficaram meio relutantes em receber e elas não sabiam onde colocar o livro. Como foram vários autores, a gente espalhou por todos os autores e cada um fez a sua. Porque eram 11 fotógrafos e 11 escritores. 11 fotógrafos e 11 escritores, cada dupla era um capítulo. Tem uma das fotos, uma pena que não está, eu não achei o meu livro, eu não sei se eu tenho, está tudo encaixotado. Aquela foto daquele campo de futebol que tem uma árvore no meio e que o juiz está na sombra. Alexandre Batibulli. Essa foto para mim é uma foto do coração, é uma foto do coração, porque todo lugar que eu vou do mundo, que eu vejo um campo de futebol do alto, e você passa por campos de futebol, eu paro e procuro a minha foto igual, ou igual, que com a porra de uma árvore plantada no meio do campo de futebol. Que aquilo é espetacular. Aonde que é aquela foto? Aquela foto o Alexandre Batibulli fez no Brás. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu achei que era no Rio de Janeiro, não sei porquê. Eu vi uma árvore, eu cheguei a jogar nesse campinho, que é a árvore que tinha no campo, que era na casa do Zé Albano, lá em Fortaleza, do fotógrafo. Foi lá na duna? Lá nas dunas mesmo, ali, ele tinha tinha um terreninho ali, como ele não quis tirar a árvore, ele deixou e a molecada jogava, e a molecada tinha aula de circo. Então eles sabiam andar em perna de pau, aquela perna de pau. Então eles inventaram o futebol perna de pau. Dupla. O futebol perna de pau, que eles jogavam com a perna de pau. Eu tentei 2 vezes. Primeiro eu caí de frente, depois caí de costas. E desisti de tentar. Mas o livro, conta quais são os fotógrafos. Esse livro é completamente maravilhoso. Não, de bola. Conta o time. Tem um capítulo que é em Macapá, né? No Futilama, não tem? Ou é não, uma tem, memória... tem foto em Macapá da Elza Lima, né? Mas não é o capítulo inteiro, né? Mas não é o campeonato. Porque se eu desse a camisa 12... Macapá e ficava vendo as traves debaixo d'água, eu ficava pensando, cara, eu quero voltar aqui para fotografar um campeonato desse negócio, porque deve ser muito bacana. Macapá é interessante, tem o estádio Zé também, né? Porque tinha 12, mas tinha camisa 12, não é isso? E o camisa 12, porque como a gente escolheu 11 fotógrafos, 11 escritores, tal, não sei o quê. Aí começou a aparecer foto isolada muito de um boa. outro fotógrafo, tal. O cara não tinha um ensaio, mas tinha uma foto. Aí a gente inventou a camisa 12, que era o 12º capítulo, para quem tivesse uma foto, quisesse colaborar, e a gente colocava. E colocamos um poema do Luiz Humberto também, que era um dos fotógrafos participantes e que fez o texto do 12º. Conta um time aí, conta mais ou menos, lembra aí. Olha, vou falar os fotógrafos, né? O Celso Oliveira, o Thiago Santana, o Luiz Santos, de Pernambuco, o Flávio Canalonga, já falecido, a Elza Lima, o Antônio Galdério, o Vidal Cavalcante, Marlene Bergamo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Bom, o time serve. E volta em firme. O time serve. Luiz Humberto. Luiz Humberto são aquelas fotos no sol, no pôr do sol, né? Em Brasília, né? Mas ele fez o futebol de cego. Ele fez o futebol de deficiente visual lá em Brasília. Conhecendo professor. Os escritores eu não lembro, mas eu lembro que tinha o Juca Kifuri. Não, o Juca Soares, o Juca não participou. Não, nem o Juca, nem o Soares. O Sérgio Souza, que era da Carlos Amigos, fez o capítulo junto com o Flávio Canalonga. A Rita Lee, Manuel de Barros, Luiz Fernando Veríssimo, Aldir Blanc. Olha o time dá pesada também. O Afonsinho, que foi jogador de futebol. Meu amigo Afonsinho. O pesado amigo Afonsinho. Deixa eu ver quem mais que tinha. Mas tá bom, se vocês encontrarem, chama Brasil Bom de Bola. É um tesouro da fotografia brasileira. Estante virtual. É maravilhoso. Eu acho que eu tenho. Porque eu fiz nossa exposição, né? No mês, né, porra? Não, você deve ter, certamente. Isso foi no mês, não foi? No terceiro? Eu procurei o livro lá e falei, porra, não é possível, eu não vejo esse livro há anos. O problema é que teve umas caixas que... uma ex-namorada levou embora. Não, tem umas caixas que... Tem umas coisas eu ganhei um do Celso, porque eu acho que ou eu fui buscar ele no aeroporto ou levar. O Celso Oliveira? Nessa exposição, porque eu acho que era no terceiro que eu tava de assistente. E eu tinha carro. Eu não sei, porque tem umas caixas tem uns livros que eu não vejo há mais de 10 anos. Então,
Eu tô achando que tem umas O caixas livro, sumidas. eu vou te falar, o livro foi lançado início de abril de 1998. Então foi outro ano. No MIS. Autoral. E esse aqui em 2006, Brasileiros Futebol Clube. Depois veio esse livro aqui. Põe aqui. Pode mostrar. Mostra aqui, mostra aí um pouquinho, depois mostra aqui. E fala desse agora. Esse também, só PB. E aquele era um futebol de várzea, tal, futebol de rua. E eu sou peladeiro, né? Era peladeiro. Né? Essa era a sou foto mais. que eu queria que você mandasse. Essa é uma foto bacana. Essa coisa, porque como eu sou paulista, né? Então essas fotos de jogar no viaduto, eu jogava futebol dentro de leite lá no Sumaré, lá na Barra Funda, naqueles campos de várzea. Hoje onde é o CT do São Paulo Palmeiras, tinha 20 campos, 40 campos. Eu jogava lá, era eu de branco. Porque eu jogava na Barra Funda. E a minha mãe, eu estudava numa escola pública, ali na Jaguaribe, era a última escola até a Marginal. E tinha a refeição. Então tinha 5, 6 refeições na escola. Então vinham os meninos de lá de baixo. Tinha a escola Sagrado Coração lá embaixo e não tinha nenhuma escola. Barra Funda inteira até o trilho do trem. Então tinha 6 refeições. Então tinha café da manhã. E o café da manhã, o almoço e o jantar, podia vir as crianças da rua. E na hora do almoço a gente tinha um futebol. E eu queria jogar futebol. Com os melhores. Então, E a bola hoje, era minha. eu acho que hoje, se eu fosse fazer o livro, seria diferente, porque o futebol está mudando muito. E assim, até o futebol amador está deixando de ser amador. Porque Porque isso tem que você está escolinha. contando. Isso que você está contando, eu jogava na rua, jogava com a molecada. Ou eles vão no lugar pago. Hoje tem um lugar pago. Sabe aquelas ruas que Entendeu? acabam no trem ali, na Barra Funda? Sim. Todas aquelas ruas eram campinhos. Um monte de campo. Você tinha onde você apanhava, onde você batia, onde ninguém te mexia, onde tinha os velhos, onde tinha não sei o quê. E assim, hoje a gente vive muito, principalmente esses ventos neoliberais, assim, a gente tem a privatização do espaço público. Exatamente. Então, é raro você ter um espaço público que todo mundo possa jogar bola independente, sem ter que pagar e tal, não sei o quê. Até a USP, eu lembro até nos anos 70, tinha campos de futebol de várzea dentro da USP, que você chegava lá e não precisava pagar nada, você só esperava a sua vez para jogar. Era do lado da raia, onde é a raia ali. E se você quisesse se divertir também, ver um jogo de várzea inusitado, certamente lá você encontrava o time de estudantes da Nigéria contra o time dos garçons. Era assim, e tinha, ia lá, você se divertia. Mas fala desse projeto, quer dizer, isso aqui, as fotos são de quando a quando? Esse tipo de coisa. As fotos são de 95 a 2005. São 10 Eu fui anos com a de Nair futebol. Benedito naquele livro das mulheres. Eu fui com a Nair para Cuiabá na Olimpíada Indígena. E daí tem um time que tinha chuteira. E o time que tinha chuteira, das meninas, ia ganhando das outras que não tinha chuteira. Daí não sei quem fala, não, afinal é sem chuteira. Bom, isso, dependendo do lugar, você tinha que combinar se vai jogar calçado ou não vai jogar calçado. Exatamente, porque o cara tem dependendo, tem uma puta vantagem. E essa foto aqui onde é? Isso é em São Paulo, no Brás. Estação Brás do metrô. E eu costumo voltar, às vezes, nos lugares que eu fotografo. Tá completamente diferente, porque agora puseram uma cerca e tal, é bem diferente. Porque aqui tem a coisa do futebol, mas tem a coisa do torcedor e do jogador, né? E tem a coisa da criança, tem tudo misturado. Conta pra mim desse projeto. Vamos falar desse projeto aqui. Então, esse eu continuei fotografando futebol, depois do Brasil Bom de Bola, tal, não sei o que, segui adiante fotografando futebol. E sempre que tinha ou um campo de várzea, ia lá fotografar. Presta atenção. Ou uma torcida.
O que tá fazendo essa pessoa aqui nessa foto? Isso aqui. Ele tá vendo o jogo. Não dá nem pra mostrar essa foto, gente, que ela é muito complexa. Tem 5 planos aí. Ela é complexa. Ela é bem complexa. Enche o quadro, porque não dá pra entender. Não dá pra entender com o livro, porra. Então, mas olha só, aí eu ia, sei lá, vai ter um jogo, o Grêmio vai jogar com a Portuguesa de Desportos lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fazia um contato com algum colega lá em Porto Alegre, falou, vou ficar hospedado na sua casa, tal, não sei o que, eu vou fotografar tal jogo. Aí eu vou falar esse jogo específico, Grêmio e Portuguesa. Aí eu fui encontrar com o Ricardo Chaves, que é editor de fotografia da Zero Hora, que me deu uma força lá, me hospedou, ele tinha sido meu chefe aqui na Isto É. E aí, quando essa aqui é Nordeste, onde é que é isso? Não, qual? Essa aqui é em Floripa, Florianópolis, e aqui em Ubatuba. O Brasilzão. Mas você tem que encher o quadro com esse troço aí, não dá pra ser assim, não dá pra ver, Guilherme. O Cadão chegou pra mim, o Cadão falou, olha, primeira coisa, eu vou te levar no Museu do Grêmio para você entender o que é o Grêmio. O pai do Cadão foi parceiro musical do Lupicínio, só falta do esse. Lupicínio Rodrigues. Você vai falar agora. Ele foi parceiro musical do Lupicínio Rodrigues, que é o autor do hino do Grêmio. E ele começou a mostrar ali as fotos do museu e tal, e o time do Grêmio, não sei o que e tal, e uma hora apareceu o pai do Cadão nas fotos ali, e o Cadão começou a chorar que nem criança. Ali eu entendi o que é que eu estava fazendo. Porque, o naipe do tamanho do problema que você está enfrentando. Porque, na verdade, eu estava falando sobre o amor. Era isso, é essa a ideia do livro. Ah, tá bom. É um amor descompromissado com o futebol. É isso, por isso que junta futebol de rua, futebol de várzea com o torcedor. Estou falando do amor. É só disso que trata o livro. Do amor ao futebol. E eu acho que até o jeito de torcer também mudou. O jeito de torcer mudou também. Não tem mais aqueles personagens. No Pacaembu, tinha 100 pessoas loucas ali no alambrado. Qualquer time tem meia dúzia de nego tarado falando. E de quando eu fotografei, já que o livro foi lançado em 2006, e das minhas memórias de infância, do futebol, infância e início da adolescência, também já é muito diferente. Já era muito diferente. Já aqui é o início dessa coisa profissional, né, entre aspas, do futebol. Né? Quando eu era criança, assim, era aquela coisa... tinha gente que ficava ali esperando dar 10 minutos do segundo tempo, porque eles abriam os portões e podia entrar todo mundo que... Ficou para fora. Ficou para fora. Não tinha dinheiro para comprar ingresso. Não tinha dinheiro para comprar ingresso. Isso era um fato muito comum. Né? Ou ir... Não, em alguns estados, no Pacaembu. No Pacaembu. Eu não sei se no Morumbi era assim. O Pacaembu era porque é um estádio público. Pacaembu eu lembro disso. E isso acontecia. Eu fui várias vezes, porque como eu morava ali na Vila Buarque, ali no Sesc, Anchieta, ali no Sim, Vila era muito então comum. Eu ia a pé, eu via o jogo, começava no intervalo. Isso tinha 10 anos. Ia 2, 3 amigos, a gente chegava no Pacaembu 20 minutos do segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, a gente viu o final do jogo. Só de ver, porque pra mim o final de tarde no Pacaembu, o Pacaembu é o estádio mais bonito do mundo, lindo, ponto. Estádio lindo. Tá definido, ninguém pode falar do contrário. E no final de tarde no Pacaembu, o sol se pondo ali eu gostava de sentar no pior lugar, né? O tobogã aqui, e o centro do lado de cá, pra ver o sol. A minha memória é anterior ao tobogã. Isso que eu estou falando, o tobogã não existia ainda. Não, eu fui só 71. O tobogã é da década de 70. Acho que eu fui 71, né? 72. Eu acho que o tobogã é de 1970 mesmo, assim. Então tinha isso, como era anterior, não tinha o tobogã ainda, as pessoas assistiam ainda, dava para subir no morro ali atrás, onde tinha a concha acústica, que hoje é o tobogã, dava para ver um pedaço do campo. Então muita gente ficava ali em cima do morro porque via um pedaço do campo. Né? Tem até um filme espanhol, Segunda-feira ao Sol, que aparece essa cena no filme Segunda-feira ao Sol. Né? Eles não conseguem ver o campo todo, são desempregados que querem ver o jogo, eles só podem ver um pedacinho do jogo. Então eles ficam meio antenados quando eles veem o torcedor se levantar, porque a bola está vindo para cá, está indo para o lado deles que eles podem ver.
Isso era muito comum. E agora, quer dizer, mas então, durante esse tempo dos seus trabalhos autorais, você sempre continuou trabalhando como jornalista? O que mudou justamente aí depois, quando entra o livro O Brasil Bom de Bola? Você tenta trabalhar. Não tinha a editora do... Eu não estou conseguindo lembrar o nome daquele cara. De quem? Que fez a exposição do Brasil Bom de Bola lá no museu. Não, no MIS? Eu acho que é. O Marcos Antilli era o diretor do MIS. Né? Não, mas o teu parceiro, o cara que montou a exposição. Não, tinha o Thiago Santana, o Celso Oliveira, eu trabalhei com essa turma. Quem trabalhou na produção do Brasil Bom de Bola é um cara chamado Cláudio Levi. Não sei se acho que é esse mesmo. Pode ser porque esse. não era com esse que você queria fazer uma editora? Não, eu não fiz editora porque tinha editora do Thiago e também a gente... e inclusive o livro saiu no nome da Tempo de Imagem. Porque tinha Abel, o Thiago, Abel, o Celso, eles tinham editora e saiu o nome deles, né? E também Não sei isso porque para mim você tinha um projeto editorial próprio. Na verdade, meu projeto era fotografar. E participar dos projetos. Então conta, quando você começa a fazer os seus projetos autorais ali, que começam a ter publicações, como é que fica a tua carreira profissional? Você dá o mesmo peso para elas ou como é que fica? Não, você na consegue verdade, dar vazão? a gente tinha... Eu tentava ao máximo conseguir viver de projeto, dos meus projetos. Nem sempre dava. E aí eu tinha que trabalhar no que desse ou que tivesse mais próximo, que eu tivesse mais afinidade, o que eu conseguia. Então, trabalhei na imprensa em vários lugares. E saltei de um lugar para outro bastante também. Trabalhei muito tempo como freelancer, né? E tentava, assim, coordenar isso, assim, conseguir dar conta de tudo, assim, né? Porque a sensação que eu tive, assim, né, no sentido de longe, né, era o investimento que você fez no trabalho autoral. Porque você é um dos primeiros que eu tenho essa percepção que sai do jornalismo mais cotidiano, do dia a dia, e vai para o trabalho autoral. Diferente do Thiago e do Celso, que tem uma percepção diferente da carreira profissional, no sentido do trabalho autoral, que ele começa, de saída, ele meio que sai... Bom, é que cada um tem uma realidade. Né? Não, completamente diferente. Não, mas e você, a minha impressão que dava é que você tinha ido para a fotografia autoral e ficado, quer dizer, e daí por isso para mim a minha sensação a respeito da questão editorial. E você não tem a questão editorial. E daí eu acho que a gente pode encerrar, porque na verdade tem o Fronteira só, né, que a gente não falou. A gente pode foi encerrar. Um trabalho muito bacana. Brasil é maravilhoso. Foi muito bacana. De quem é o projeto? A ideia original é o Thiago e o Celso Oliveira. Pega o livro aí. Que começaram a discutir, porque, assim, e uma discussão junta também ali com a Elza Lima. Elza Lima na capa, o né? Antônio Augusto Fontes. Isso, Antônio Augusto. E o Ademar Assaoka, que é o designer gráfico do livro, que também tem um papel fundamental na discussão e na elaboração do projeto todo. E de um outro cara de texto, que é o Cláudio Boiunga, que é um jornalista do Rio de Janeiro. Foi quem escreveu a biografia do Juscelino Kubitschek, que é um cara bem importante, assim, um escritor de mão cheia, e que ele já tinha viajado muito pelas fronteiras, e foi um cara que ajudou a discutir, a elaborar o projeto todo. Explica como é que é a história do conceito do Brasil Sem Fronteiras, só para a gente acabar. O Brasil Sem Fronteiras, o conceito é o seguinte, são 5 fotógrafos, o Brasil faz fronteira com 10 países aqui na América do Sul, e a gente ia cada um para uma fronteira e tentar cobrir as 10 fronteiras, né? Fronteira com os 10 países, não todas as fronteiras, porque são distâncias enormes. Deve ser alguns milhões de quilômetros. Se a litoral tem 8 milhões, deve Mas ser alguma eram coisa. coisas localizadas, pontuais, e que a gente queria tentar fazer essa aproximação, não ficar de costas para os nossos irmãos da América do Sul, né? Essa é uma das minhas fotos favoritas de todas, que já foram feitas. São algumas que já foram feitas. Também e assim, tinha até brasileiro. discussão coletiva. A gente chegou, sei lá, um certo dia, vamos passar um fim de semana, vamos todo mundo pro Rio de Janeiro ali, o Thiago morava no Rio, né?
e para tentar fazer uma edição final do trabalho e tal. Que foi assim. A gente Daí foi a exposição do Itaú, não é isso? Teve uma exposição no Itaú e a gente ia fazendo aos poucos. Conseguiu, o Itaú deu uma verba X, a gente pegava a verba e viajava para algum lugar e ia fotografar. A gente foi fazendo assim, ia somando e tal. Eu até consegui publicar ele. E assim a gente vai indo. Figura. De projeto quando em é que projeto. tem exposição? Quando aquilo lá acabar, tem projeto de editorial? Olha, tem um projeto, a ideia, quando acabar, a ideia é fazer um livro. Como chama? Já qualificou? Já qualifiquei, eu tenho que entregar agora, dia 20. Hoje eu recebi um e-mail, daqueles e-mail automático que vem do sistema da USP ali. Você tem 24 horas. Você tem 2 meses exatos para entregar o seu trabalho. Só falta vir a foto com a faca no pescoço. Assim, Então né? convida a gente para a banca que a gente vai. Então, agora a gente enfrenta o problema porque a USP está em greve e a gente só pode entregar o trabalho, mas não pode marcar a defesa da tese. Né? Enquanto a greve. Ed Vigiani, Muito obrigado. Foco Crítico. Muito obrigado a vocês. Super, hiper, ultra. Foi uma honra ter você aqui, você sabe. Muito obrigado. Companheiro aqui de jornada. Gente, super obrigado. Dead Man. Pra todo mundo. Neil Young. Johnny Depp.